Você pode ficar de pé por um momento? Estenda suas mãos. Eu creio que hoje é uma noite a qual o Senhor vai falar conosco, vai ministrar o nosso coração. E a nossa oração atrai aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Pai, nesse momento eu coloco a vida, Pai amado, do Rob diante do Senhor. Ó Deus amado, eu coloco ele na sua dependência, Pai. E tudo aquilo que o Senhor, Pai amado, tem para nós nessa noite, pode ser extraído dele, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor derrame sobre ele ousadia, Pai amado, intrepidez e autoridade para ministrar, Pai amado, a tua palavra, em nome de Jesus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Antes da gente começar, eu só queria falar com vocês uma informação bem legal. Quem estava aqui no domingo passado, a qual o Vicente ministrou? Quando eu ouvi a ministração dele, eu vi que Deus falou com a gente de forma sobrenatural. E abrindo o YouTube da igreja, o vídeo dele é o vídeo mais visualizado da igreja, na qual mais de 500 pessoas já viu aquela ministração. E está subindo. Então, assim, Vicente, que Deus continue te usando poderosamente. Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra do Senhor? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 15, versículo 11. Sua Bíblia, algumas que vão ter o título, vai estar escrito A Parábola do Filho Pródigo. Um texto nada conhecido, mas eu creio que Deus sempre tem algo novo na sua palavra. Amém? Lucas, capítulo 15, versículo 11. A Bíblia vai dizer assim: E ele disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai: Pai, me dá parte dos bens, aqui tenho direito. E ele dividiu-lhe os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar por necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: quantos servidores de meu pai têm pão suficiente de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos seus servidores. E ele, levantando-se, foi para o seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão dele. Correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Amém? Feche seus olhos, não invalidando a oração que nós fizemos, não invalidando aquilo que foi ministrado. Eu quero orar com você. Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor diz que a sua palavra se renova a cada manhã e traz algo novo para nós, a qual nós lemos. Então eu peço ao nome do Senhor Jesus, libera uma nova palavra do Senhor para nós, traz algo do seu coração para o nosso coração, ministra a nós algo diferente nessa noite, e que nós possamos ser, ó Deus, impactados pela glória e o poder do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar, pode ficar à vontade. Ô, João. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Eu quero falar a respeito da parábola do filho pródigo. E eu vou passando com você versículo com versículo. Vai ser uma ministração expositiva. Para quem está fazendo seminário, daqui a uns dias você vai entender o que é isso. Mas uma ministração expositiva é a qual nós lemos um texto. E o próprio texto vai nos ensinando pontos da nossa caminhada. Não é uma ministração que eu posso colocar nela um tema específico. O tema é a parábola do filho pródigo. Mas se eu pudesse resumir tudo que esse texto vai dizer a respeito do pai presente. É bem autoexplicativo, né? O bom de você ser da mídia e estar ministrando é que você mesmo faz o que você vai ministrar, entendeu? E tudo encaixa, tá? Mas vamos ler o verso 11. Nós vamos passando de verso a verso.
Vai dizer assim, Lucas 15, verso 11. E Jesus disse: certo homem tinha 2 filhos. No verso 12, diz assim: e o mais jovem deles disse ao seu pai: meu pai, me dá a parte dos bens que tenho direito, e dividiu-lhes os seus haveres. Vamos lá, vamos parar aqui e nós vamos ver o que essa parábola vai nos contar. A primeira coisa que eu quero que você coloque no seu coração é que um homem, ele tinha 2 filhos em 2 tempos diferentes. Não era somente um filho e outro, não, eram 2 filhos com 2 caminhadas e 2 tempos diferentes, o mais jovem, o mais velho. Essa parábola, o que Cristo está querendo dizer a respeito de Deus ser o bom pai, Deus ser o pai presente. Se nós possamos colocar como personagens o próprio Deus ou o próprio Cristo como pai, o filho mais velho e o filho mais novo como nós, de Deus. Só que no meio dos filhos vão ter pessoas em estágios diferentes. Quando é colocado o filho mais jovem com o filho mais velho, não está dizendo a respeito de idade. Não, eu quero que você tire um pouco isso da sua mente. Está falando a respeito de maturidade. Porque existem pessoas que se converteram agora e teve um impacto tão violento com Jesus que daqui a um mês eles têm talvez mais maturidade do que alguns que estão caminhando há anos. Então nós não podemos referenciar esse texto a tempo, mas temos que referenciá-lo à maturidade. Então, podemos colocar a respeito, se nós podemos fazer uma tradução trazendo para uma tipologia, é que havia o filho menos maduro e o filho mais maduro. E quando acontece isso, o mais jovem chega ao pai dizendo: olha, meu pai, eu sei que eu tenho direito à herança do Senhor, eu sei que o Senhor é um homem rico, eu quero a minha parte da herança agora. Eu quero viver minha vida, eu estou cansado de estar com o Senhor, eu quero fazer o que eu quero fazer o que eu preciso, eu quero ir para longe, eu quero viver os meus sonhos, não seus, eu quero fazer o que eu quero. Só que para o judeu, e também para nós vamos perceber que herança está dizendo a respeito de alguém que já morreu. Pensa nisso. A herança só é dada a partir do momento que alguém morreu. Logo, para o judeu, ele tem todo um simbolismo pesado nesse texto, dizendo: o filho mais jovem chega para o pai: para mim, o Senhor morreu, eu quero a minha herança. O pai não nega. É por isso que o pai deixa o filho ir e não vai atrás do filho, porque para o pai, o filho estava morto. Para o filho, o pai estava morto. Se você conhece essa parábola, e se nós formos ler lá na frente, quando o pai vai fazer a festa de reencontro do filho, e vai conversar com o filho mais velho, ele vai dizer: olha, eu estou fazendo uma festa, porque eu encontrei um filho que se havia perdido e retornou. Só que no original, ele diz: é um filho que estava morto e reviveu. Para o pai, naquele momento, o filho estava dizendo: eu e você, para nós, um está morto para o outro. Acabou. Nossa relação foi cortada. E às vezes a nossa relação com Deus, a nossa caminhada, nós cortamos a nossa relação com Deus. Ele vai dizer que a vida do homem é condicionada àquilo que ele recebe de Deus. Cristo é o pão da vida. E quando nós percebemos esse texto dessa ótica, eu posso trazer para você no livro de Gênesis, é o que vai mais explicar esse texto e de uma forma mais exemplificada. Quando Deus está criando, ele vai dizer: haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. Depois Deus vai dizer: haja separação da luz da noite com a luz do dia. Depois ele vai dizer: haja separação dos céus e da terra. Depois da separação dos céus ele fala: haja as estrelas do céu. E o que eu posso te dizer é que toda a criação passa por um estágio. Deus cria a luz para criar separação de luz, para criar os luzeiros no céu. Porque se não tivesse luz, não dava para separar a luz. Se não tivesse luz separada, não dava para colocar os luzeiros de dia e os da noite. Depois de Deus criar toda essa base, ele vai dizer para a terra: terra, produza os seus animais e produza vegetação. Ele preparou tudo para que a terra pudesse gerar. Só que o interessante disso é que depois que está separado, ele diz para a água: água, gere vida.
e a água vai gerar os seus grandes peixes. E depois, no sexto dia, Deus separa um pouco de terra com um pouco de água para formar argila, e um pouco do seu espírito sopra no homem. E quando ele faz isso, ele está condicionando o homem à matéria, mas também ao espírito. Quando nós percebemos tudo isso, eu vou trazer para você agora algo muito interessante. No Gênesis, quando Deus cria os animais, e ele cria a criação condicionada à matéria, se você tirar algo da criação, daquilo que ela foi criada, ela morre. Pensa, se eu pego um animal e tiro ele da terra, levo para o espaço, ele morre. Você vai ver isso, que quando o homem tentou chegar à lua, ele começou a usar animais, tentando levar ele para o espaço, e todas as vezes eles morreram. Se você pegar um peixe e tirar ele da água na qual ele foi criado, e Deus mandou a água gerar vida, ele morre. Só que o homem, ele é condicionado em 3 estágios: água, matéria da terra e o espírito. Logo, se o homem ficar sem água, o que acontece? Ele morre. Se você tirar ele da terra e levar ele para o espaço, ele perde oxigênio e morre. Mas o que as pessoas não percebem é que o homem é retirado de Deus, também morre. Da mesma forma, é por isso que Deus vai dizer: olha, não coma do fruto, porque certamente você morrerá. Deus não estava dizendo da ligação do homem com a terra, nem da ligação do homem com a água, ele estava dizendo da ligação do homem com ele. E isso é tão sobrenatural que esse texto do filho pródigo, no 12, acontece isso. O filho, que somos nós, separados do pai, estamos mortos para o pai. Cristo está começando a dizer nesse texto, é um princípio de criação. Aonde você foi criado, condiciona aonde você vive. Logo, se o homem é criado na terra, é criado na água, a física dele precisa estar conectado à terra e à água. Só que o homem, o espírito dele é ligado em Deus, é criado em Deus, então ele precisa estar conectado no Senhor. Só que muitas das vezes nós chegamos a Deus dizendo: Deus, me dá uma bênção, me dá tudo que eu quero, me dá o meu carro, me dá minha casa, minha família, e você vai pedir, fazendo uma lista de pedidos para Deus, e quando Deus te entrega, você fala: obrigado, agora é hora de ir embora. O que esse texto está dizendo é que aqueles que caminham dessa forma até recebem o que Deus quer dar, só que eles perdem tudo, e para Deus eles estão mortos. A maior significância desse texto do filho pródigo, que começa aqui, é Deus dizendo: olha, se você chegar a mim pedindo o que você quiser, eu vou te dar, só que o que vai te manter vivo é ficar perto, porque se você for embora, para mim, acabou. Porque uma das essências de você morreu, que é a conexão com o Pai. No verso 13, vai dizer assim, Lucas 15, verso 13. Nós não vamos sair de Lucas 15. E poucos dias depois, o filho mais jovem ajuntou tudo e partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. No verso 14, diz assim: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. No verso 15, diz assim: e ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou a um de seus campos para alimentar os porcos. Pensa comigo, aquele homem, quando nós vamos ler o verso 24, vamos lá, falando coisa 15, 24. Lucas 15, 24 diz assim: porque este meu filho estava morto e vive novamente. Lembra que eu te falei? Essa tradução é mais próxima do original. Tinha se perdido e foi achado, e eles começaram a alegrar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo. Pensa comigo, o filho pródigo recebe tudo do pai. O pai tinha campos, porque o filho mais velho estava trabalhando no campo. Ele gasta tudo e é enviado para onde? Você percebe que aqueles que não decidem caminhar com o pai vão fazer algo muito parecido para quem não liga para eles.
Você foi gerado e criado para fazer alguma coisa. Eu não sei o que Deus te chamou para fazer, eu não sei o talento que você tem, eu não sei aquilo que você se move, eu não sei a inteligência que você tem, eu não sei os dons que você tem. Mas quando você se desconecta do Pai, você vai ter talvez um tempo de bonança, mas em algum momento você vai se ver fazendo o que Deus te chamou para fazer para alguém que não liga para o que você está fazendo. Filho pródigo sai dos campos do pai para alimentar porcos em campos de homem que não lhe dava nem a bolota do porco comer. Imagina. Sai do lugar dele de direito de filho para fazer a mesma coisa para alguém que não valoriza o que ele faz. E talvez você se encontra nessa situação. Você tem um chamado de Deus, tem uma visão de Deus, Deus já te deu uma graça sobrenatural para fazer alguma coisa. E eu falo para você que não é só sobre o novo ministério. Quando Deus foi criar o templo, Ele traz a unção dele sobre Bezalel, dizendo assim: Bezalel, você vai ser ungido para ser o melhor talhador de ouro que esse povo já viu. E eu não imagino que Bezalel perdeu a unção que ele recebeu de Deus. Talvez Deus te dê uma unção para fazer algo muito bem, sobrenaturalmente para ele. Talvez Deus te chamou para ser um motorista, mas um motorista dele. Talvez Deus te chamou para ser um pedreiro, mas um pedreiro dele. Talvez Deus te chamou para ser, eu não sei, a sua profissão, a sua função, aquilo que Deus te chamou, mas para ser dele. Só que chega um certo momento que você se envolveu tanto com as coisas da terra, que você está trabalhando para alguém que não é o Senhor. E eu não falo que você não pode trabalhar para outras pessoas, não entenda isso. Mas hoje eu estava tendo uma conversa com a Marcília que mexeu na minha cabeça. A gente estava conversando sobre a função. E ela falando assim: quando eu estou lá na enfermagem, eu oro por todo mundo. Vou pôr na mão, eu sou enfermeira, mas eu também sou crente. E a gente estava conversando, vai que Deus te chamou para ser uma enfermeira que ora pelas pessoas. Você é uma enfermeira trabalhando para alguém, mas fazendo o que Deus mandou você fazer. Eu quero dizer para você que talvez Deus te chamou para fazer alguma coisa e você não está entendendo que Deus te chamou. Trabalhe para o Senhor enquanto você trabalha, porque enquanto você está trabalhando para o Senhor, Deus recompensa aqueles que trabalham. Mas quando você trabalha só para os homens em tempos de fome, eles não vão preocupar com você. Isso é uma verdade absoluta nesse texto. Não é sobre quem você está trabalhando na terra, é sobre para quem você está olhando no céu. É sobre para quem você está fazendo o que faz. Se você estuda com o melhor, dizendo: eu vou fazer algo sobrenatural para o Senhor, porque eu estou estudando. Se você talvez está no seu trabalho pensando: Deus, eu quero fazer algo novo para o Senhor, Deus vai começar a dizer: faça algo novo agora, porque eu vou fazer você fazer algo novo depois, mas faça para mim. Aquele menino foi levado a fazer a mesma coisa, só que de forma muito abaixo. Porque pensa, para o judeu em Levíticos, quando Deus vai trazer a lei, ele diz: olha, você que é um judeu, não toque em carnes impuras, e uma delas era a carne de porco. Quando aquele homem coloca aquele menino judeu para cuidar dos porcos, ele estava dizendo: eu não me importo de onde você veio, só tem isso. Quando você trabalha para os homens, mas não para o Senhor, as pessoas falam para você: eu não importo quem você é, o que você faz, o que você está fazendo, tem isso aqui. E talvez o que você vai fazer é o que Deus mandou você não tocar. Não porque você vai morrer por aquilo, você vai passar mal por aquilo, mas porque Ele estava tentando te privar de algumas coisas que você quis viver por si só. E para aquele menino não era só algo deprimente cuidar dos porcos, era humilhante. Cuidar daquilo que Deus mandou ele nunca nem comer e tocar. Imagina aquele menino pensando: Deus falou que eu não posso nem comer a carne do porco, mas eu estou aqui limpando as fezes dele. Não é que ele estava impuro, ele estava abaixo do impuro. É isso que Satanás vai fazer com você quando você decide se afastar de Deus. Ele vai dizer: Deus mandou você não fazer isso, né? Mas eu vou te mostrar até quão baixo eu posso te colocar. Só que no verso 16 acontece algo muito diferente, que é interessante. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam. Ou seja, o porco para ele nunca foi uma opção de alimento. Ele nunca pensou: eu queria muito, porque ele estava no lugar dos porcos. Ele podia pensar: eu queria muito um porco
bacon. Falar igual o Romildo, de vez em quando ele está assim, eu queria muito toicinho. Ele podia pensar isso, mas mesmo perdido, ele ainda tinha princípios. Eu posso falar uma coisa que vai te confrontar. Talvez hoje você é crente, Deus o livre e guarde, amanhã você decide não ser mais. Os seus princípios, ainda que no fundo, não vão se perder. Deus ainda vai te encontrar no lugar que você estiver. Não sei o que Deus vai fazer para te achar, mas Ele vai te expor numa situação. Você vai pensar, eu como pior, mas o que Deus mandou eu não comer, eu não como. Eu chego no pior, mas o que Deus mandou eu não fazer, eu não faço. É um princípio. Ele estava pensando, eu não como do porco, porque Deus mandou eu não comer do porco, mesmo que eu tenha que comer da lavagem. Deus nunca tinha dito nada da lavagem. Quando nós percebemos isso, talvez Deus está te lembrando de alguns princípios que Ele colocou aí dentro, que talvez está dentro de você, você vive esses princípios, mas você está tão perdido que não percebe que ainda tem princípios de Deus aí dentro. No verso 16 vai continuar, dizendo assim: e nenhum homem lhe dava nada. Verso 17: e ele, caindo em si, disse: quantos servidores de meu pai não têm pão suficiente de sobra? Espera aqui. Cristo, o que Ele é para nós? O pão. Então, na casa do Pai, aqueles que servem têm pão e pão de sobra. Aqueles que estão servindo têm direito a se sentar na mesa e se alimentar do pão. Qual pão é esse? É o pão da vida que não se perde. Quando aquele menino está olhando para a sua situação mais deprimente, ele está pensando: eu não preciso ser filho, se eu for servo, o pão vai me encontrar. Tem pão da vida na mesa, eu sei que se eu for lá eu vou me alimentar daquele pão, eu não preciso mais olhar para o impuro. O que Deus está querendo dizer para alguém é que tem pão na casa do Pai, mesmo que você ache que não é digno mais de ser filho. Uma vez filho é sempre filho. Talvez você pensa que Deus está olhando para você e pensando: Deus não me enxerga mais como filho, eu vou chegar talvez querendo servir, fazendo alguma coisa para ver se eu agrado o Senhor, a forma que eu estou é muito impura, mas se eu começar a servir, Deus vai me dar pão. E Deus está dizendo para você nessa noite: se tem pão para o servo, imagina para o filho. Porque para você Deus não é mais pai, mas Deus continua na varanda te esperando e olhando: será que o filho vai chegar hoje de volta? Filho, sempre filho. Por que eu tenho tanta empolgação de ministrar essa palavra? Porque foi a palavra que eu me converti. Eu lembro que o ministrante, ele falou alguma coisa que mexeu comigo, que ele falava assim: olha, no momento de maior dor foi o momento que ele teve a maior revelação de Deus para ele, porque o texto diz: ele caiu em si. Cair em si é você olhar para si mesmo e ver que não tem nada bom mais, mas o Pai sempre alguma coisa para nós. O Pai, Ele não nos abandona. O Pai, Ele não nos deixa de fora. O Pai, Ele não vai trazer você para outro lugar e falando: não, você pecou, vai embora. Ele pensou: se eu pelo menos conseguir servir, ter pão na mesa. Quando nós olhamos o texto dessa ótica, nós vamos para o verso 18. Levantar-me e irei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e pequei perante a ti. Não sou mais digno de ser chamado seu. Faze-me como um dos seus servos. E ele, levantando-se, se foi. Então significa que ele já não estava de pé há um tempo. Porque pensa, o porco não é um animal alto. Só que no sentido espiritual, para nós, é que toda vez que Deus precisa trazer você para o centro da vontade de Deus, Ele vai ter que tirar do lamaçal a qual você estava e de pôr de pé para caminhar de novo. E Ele vai dizer: levantando-se, se foi. Quem está de pé está em um caminho traçado por Pai. Aqueles que estão no lamaçal não lembram dele, mas o dia que ele se lembra, ele não fica mais naquele lamaçal, ele se levanta, se põe de pé e fala: eu vou de volta para o meu Pai. Eu vou de volta para o meu Pai, eu vou de volta para a minha casa, eu quero de volta o que Deus tem para mim, eu quero voltar ao lugar, mas eu não me encontro digno.
Cair em si é você saber o quão baixo você chegou, mas saber que o Pai te aceitou. Cair em si é aonde você foi e o quão ruim você foi, mas é saber, eu sei que meu Pai é o meu Pai. A paternidade de Deus não é ligada com a nossa paternidade. E quando nós entendemos isso, nós percebemos que o amor de Deus é ainda maior e ainda melhor do que a paternidade que recebemos. O que eu quero dizer para você é que na maioria das vezes, e eu falo isso por mim, nós condicionamos a Deus ao pai que tivemos e ao pai que nós vivemos. Só que Deus não é o pai que você tem. Deus é diferente. E talvez na sua entendimento você pense assim, olha, eu não sou digno mais, eu não posso, eu não vou. E se eu for te falar a verdade, pela lei judaica, aquele menino não era mais da família, ele tinha morrido para a família. Só que Deus não é como a lei. Deus, ele é acima da lei. A lei foi vir para tentar trazer o homem para perto do Senhor e ele não se perdesse dos caminhos. Mas o Senhor é aquele que ultrapassa tudo aquilo que foi posto para que ele possa se achegar ao filho que se perdeu. Verso 20, continuando, vai dizer assim: e ele levantando-se foi para o seu pai, mas ele estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão e correu, lançando-lhe ao seu pescoço e o beijou. Vamos lá, vai dizer: o filho se levanta, o pai o vê longe, em compaixão e corre. Esse texto é muito interessante. Então nós vamos trazer Bíblia com Bíblia, e que ela sempre vai falar dela mesma. A Bíblia vai dizer que Deus anda ao redor da terra procurando aqueles que o adorarão em espírito e em verdade. Que Deus procura os adoradores. Quando o pai vê o filho longe, não é o filho que vem, é o pai que corre. Esse texto está nos dizendo que Deus procura. É o ato de nós procurarmos a Deus ou de Deus correr até nós? O que significa, não é você que achou Jesus, foi Jesus que achou você. Quando você pensava, eu vou para Deus, eu vou correr, Deus já estava correndo a seu encontro. É hoje que eu te pego. Enquanto você pensava assim, eu vou andar, eu vou caminhar, alguns estão lembrando do seu primeiro dia que você entrou numa igreja e pensou, eu vou aceitar Jesus. Deus já estava vindo ao seu encontro, correndo até você e dizendo, meu filho se levantou, ele está longe do caminho, igual aquele menino estava, mas eu vou correr até ele. O menino por si só não sabia o caminho correto, porque ele foi para uma terra muito distante, já tinha tempo que ele não estava na casa do pai, mas o pai o viu de longe e correu para ele. Talvez você não está no caminho correto, mas na hora que você se levanta dizendo, eu vou para o meu pai, Deus já está correndo. Deus já está ao seu encontro, Deus já está indo com os braços abertos, dizendo, pode vir, eu estava te esperando, eu paguei o preço por você, eu deixei para ver até quando você olhava para mim, mas eu estou indo ao seu encontro. Assim como aquele menino. O verso 20 ainda diz, ele estava longe do caminho, seu pai o viu, teve compaixão, correu, e lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O dia que eu li isso aqui, que deu comigo, eu falei, não, isso aqui é legal demais, isso aqui eu nunca vi. Falar igual um pregador que eu acho legal que ele prega, essa aqui não está no Google. Assim, você pesquisar com muita intensidade, você acha. Mas uma das coisas, e tem gente da área da saúde, no pescoço é onde passa a nossa veia com mais pressão, onde o sangue mais puro do seu coração sai para chegar ao seu cérebro. O judeu, no pescoço, ele acredita que a fonte da vida dele está aqui, porque ele entende que qualquer ferimento que ele tiver no pescoço, ele morre. Logo, se o pescoço estiver bem, ele vive. O pai corre, o beija no pescoço, para Deus dizendo, eu toco de na sua vida, trazendo você de volta à vida, porque você estava morto, mas agora vive.
O beijo do pai no pescoço, dizendo: a fonte de vida que morreu, viveu de novo. É eu trazendo a vida novamente. Não era sobre algo material e algo físico, era Deus dizendo no verso 24, que ele disse para aquele servo: porque o meu filho estava morto e vive novamente. Era Deus tocando na fonte de vida daquele menino e falando: olha, agora você estava morto, mas reviveu. Para Deus, uma vez filho, sempre filho. No verso 21, o filho vai começar a argumentar com o pai. Eu não sei você, e eu quero trazer você a pensar no dia que você aceitou Jesus. Pelo menos eu sou bem assim. Quando o pregador começou a pregar, e eu senti que era para mim o que ele estava falando, eu falei: Deus, eu não sou de falar tanto com o Senhor dessa forma, mas eu estou todo errado. Eu acho que isso não é para mim, não. Eu acho que eu estou todo perdido. Eu acho que isso aí não vai dar certo, não vou conseguir. E você começa a argumentar com o pai. Igual no verso 21, ó. Filho disse ao pai: pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: tragam a melhor veste, e o vestiu, e pondo-lhe um anel em sua mão e calçado em seus pés, e trazei aqui um novilho cevado e matai-o, e comamos e nos alegramos. Interessante desse texto é que enquanto o filho está falando com o pai começa a movimentar o servo, mas ainda não respondeu o filho. Pensa, o filho está falando com o pai. Esse ano, mas vamos cá, vamos fazer uma cenação nós dois. É o filho, tá? Filho. Tá mais ou menos assim, né? Mas, vamos chegar mais pra cá? O filho vai chegar pro pai e dizer que ele não é mais filho. Então fala pra mim como se você fosse um filho. Você não é mais filho. Não sou mais filho. É difícil. Pai, pequei, não sou mais filho. E o interessante é que eu imagino esse texto, que enquanto o pai estava abraçado, ele está com o servo assim, ó: prepara a veste, o anel e o calçado, mas ele não respondeu o filho. Porque para Deus, no momento do beijo no pescoço, ele já tinha voltado a ser filho. Então Deus não precisava mais responder essa noção, porque para Deus já estava resolvido. E Deus começa a movimentar os servos, enquanto o filho pensando que ele não tem resposta. Eu quero dizer para você, é que no dia que você aceitou Jesus, pensa bem nisso. Você estava falando com Deus: Deus, não é para mim, não é assim. Já tinha gente se movimentando, dizendo: eu acho que Deus vai levar ele para o Senhor. Eu vou orar por ele, eu vou com ele lá na frente, eu vou dar um empurrãozinho, nós vamos junto. Deus já estava movimentando os servos antes do filho receber a resposta. O que eu estou querendo dizer para você é que quando o filho vai se achegar ao pai, Deus começa a movimentar os servos para que o filho receba de volta dele a capa, o anel e a sandália. Obrigado pela encenação. A capa, o anel e a sandália. Toda vez que a Bíblia vai falar de capa, ela vai falar de identidade. Quando Jacó queria diferenciar José dos seus filhos, o que ele vai dar? Uma túnica, uma capa. Quando o rei assumia o trono, o que ele recebia? As vestes reais, uma capa. Quando Eliseu pediu para Deus: Deus, eu quero ser como Elias, eu quero fazer o que ele faz, o que Deus deixa para ele? Uma capa, identidade. Toda vez que Deus vai deixar com alguém e falar sobre as sandálias nos pés, ele está falando sobre caminhada. Eu te provo isso quando ele vai falar em Êxodo: olha, as suas sandálias vocês vão caminhar e elas não vão se acabar. Deus estava dizendo: eu estou te dando sandálias para você, não é para ficar parado, é para caminhar. E toda vez que a Bíblia vai falar sobre anel, ele vai falar sobre autoridade. Quando Daniel está na Babilônia e os homens tramam contra ele, né, dizendo assim: olha, o senhor rei que é o Deus, o senhor tem que fazer isso.
o rei ele vai fazer o seguinte: ele vai dar um decreto e sinalizar com o seu anel. Quando José é levado ao governador do Egito, o faraó tira o seu anel e coloca no dedo dele, dizendo: a autoridade que eu tenho, você tem. Mas o que me diferencia de você é a minha capa, eu sou o rei. O que eu estou querendo dizer para você, o que é que Deus está dando para aquele menino? Identidade, capacidade de caminhar e autoridade. Tudo aquilo que ele havia perdido. Para os homens daquela terra distante, ele não era ninguém, mas para o pai ele já tinha uma identidade, já tinha uma autoridade reservada e já tinha o seu lugar de caminhar. Toda vez que Deus encontra alguém na terra, ele vai dizer para aquela pessoa: olha, eu te dou autoridade, eu te dou identidade, mas caminhe. O que Deus está querendo dizer para alguns nessa noite é que quando Deus te encontrou, não foi para você ficar parado na igreja, sentado, olhando o que Deus está fazendo. Deus está dizendo: você quis voltar? Pode voltar, eu te recebo como filho, mas agora você tem autoridade, identidade, você precisa caminhar. Você caminhou por caminhos distantes e foi com seus próprios pés. Agora eu te dou lugar e ponte para você pôr os seus pés. Mas caminhe, continue trabalhando, continue fazendo, porque a autoridade que te faltava eu te dei. A identidade que você não tinha, como foi ministrado na semana passada, Deus te deu. Mas o foco do Senhor é que você caminhe para onde Ele quer que você vá. Quando Deus te chamou, Ele não te chamou para ficar parado. Deus nunca vai encontrar alguém para que essa pessoa não faça nada. Pelo contrário, na maioria das vezes que Deus desceu na terra para falar com alguém, essas pessoas estavam fazendo alguma coisa. Moisés estava apacentando as ovelhas. Quando Deus falou e ele lucrou com os 300, agora estava na minha cabeça. Gideão. Quando Deus falou com Gideão, ele estava malhando trigo, ele estava trabalhando. Quando Deus vai falar com Isaías, ele estava escondido. No momento que Deus vai dizer com ele estava com medo dos povos que viriam. Todas as vezes que Deus falou com alguém, aquela pessoa estava trabalhando. Quando Deus vai chegar para Davi e ungí-lo a rei, Davi estava no pasto cuidando das ovelhas e nem na mesa ele se assenta, de tanto trabalho que ele tinha para fazer. Mas Deus encontrou aquela pessoa dizendo: eu vou te chamar para você trabalhar. O que Deus te chamou não foi para você ficar parado, é para trabalhar. E eu não estou dizendo para trabalho somente você vai ter que pregar na igreja, você vai ter que fazer a obra no ministério. Não. O trabalho do Senhor é determinado de acordo com aquilo que Ele te chamou para fazer. E esse é o nó da questão que muitas vezes nós não entendemos. Muitas vezes definimos relevância de chamado por aparência do chamado. Às vezes nós pensamos assim: o irmão porque fala em línguas, ele é mais espiritual porque o outro que não fala. O irmão, porque ele roda no manto, gira, acontece, ele é mais espiritual do que aquele que não faz. Ou talvez nós pensamos, porque ele prega, ele tem um chamado maior do que aquele que serve limpando. Só que eu quero dizer para você, lembra que toda vez que Deus vai criar alguma coisa, uma é base da outra, e todas subsistem por uma só, que é Ele. Se Deus não tiver aqueles que limpam, não tiver aqueles que põem as cadeiras, não tiver aqueles que abrem as portas, que ligam o som, que ligam as coisas, você não estaria vendo o culto hoje. Não é porque um chamado é maior do que o outro, é porque cada um subsiste para que o outro exista. Então, se você está fazendo alguma coisa e você pensa que se aparece, você só faz porque tem alguém fazendo algo para que você consiga fazer. Nenhum chamado é menor ou maior do que o outro. Cada um tem a sua utilidade. Coloca isso na sua cabeça. Tem gente que Deus chamou para pregar dentro de casa. Tem gente que Deus chamou para pregar na rua. Tem gente que Deus chamou para pregar na igreja. Tem gente que Deus chamou para pregar nas escolas. Tem gente que Deus chamou para pregar cantando. Tem gente que Deus chamou para levar o evangelho tocando. Tem gente que Deus chamou para levar o evangelho num abraço. Mas todos estão cooperando para que o evangelho avance. Nenhum é maior ou menor do que o outro, porque a Bíblia vai dizer que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Se Deus te chamou para ganhar simplesmente alguém da sua casa, Ele está dizendo: eu te chamei para fazer algo mais importante que está acontecendo nessa terra toda. Foi eu que te chamei para ganhar essa pessoa. Deus não visa quantidade, Ele visa o que Ele te chamou para fazer. E eu te provo isso no chamado, quando Ele vai falar com os servos: eu te dou 1 talento, eu te dou 2, eu te dou 5. Se você tentar comparar quem fez mais pensando na lógica, porque tinha 5 que entregou 10. Só que a visão de Deus é assim: se você tinha 5 talentos, entregou 8,
Alguém tinha 1 talento e entregou 2. Quem tinha 1 cumpriu 100% do que Deus mandou. Quem tinha 5 cumpriu uma média de 60. Para Deus, o que entregou 2 é melhor, porque Ele mandou entregar 2. Para a totalidade do que Deus mandou você fazer. Talvez você está fazendo muita coisa achando que aparece. Deus nunca te chamou para isso. Ele te chamou para fazer o que Ele mandou. Porque quando nós percebemos dessa forma, nós fazemos o que Deus mandou a gente fazer e não aquilo que aparece. Eu falo para você, e hoje eu ministro aqui na igreja. Meus pais sabem disso, que eu falo com eles: olha, gente, se eu pudesse, eu estava o tempo todo lá, na mídia. É o ministério que move o meu coração, que mexe com o meu coração. Só que um dia eu estava lá e Deus falou: você vai ter que pregar. Eu falei: eu vou pregar então. E Deus mandou. Só que talvez você olha para mim pregando e pensa assim: eu quero pregar igual ele prega, eu quero ir lá e fazer o que ele está fazendo. E talvez você falou: eu estou te chamando para pregar na sua escola, tem 1 ano você não prega. Estou te chamando para pregar no seu trabalho, tem 1 ano você não prega. Talvez você venha um dia aqui e prega, acontece com unção, pessoas são salvas, você pensa: uau, estou cumprindo o chamado. Deus está dizendo: a sua escola está ficando para trás, o seu trabalho está ficando para trás, o que eu mandei se alcançar não vai ser alcançado, e você vai alcançar 1 milhão de pessoas, e a que eu mandei se alcançar não vai. Deus está mandando você fazer o que Ele mandou fazer, não é o que aparece. E quando nós percebemos isso, nós pensamos: eu quero aparecer, e Deus nunca te mandou aparecer, porque quem brilha é Ele. Porque quando Deus diz haja luz e houve luz, não tinha nada. Quem que tinha? Ele. A Bíblia vai dizer que no céu não vai ter necessidade de sol nem de dia, porque Ele vai ser a luz que ilumina o céu. Imagino eu que quando Deus diz haja luz, Ele começa a brilhar. E as estrelas só podem brilhar porque Ele brilha. E o que eu quero dizer para você é que Deus não te chamou para ser brilhante, porque perto do brilho dele você não é nada, mas faça o que Ele mandou, bem feito. Quando nós entendemos esse texto, nós vamos para o verso 25. Não, verso 24 e 25, perdão. Porque esse meu filho estava morto e vive novamente, tinha se perdido e foi achado, e eles começaram a alegrar-se. No verso 25: ora, o seu filho mais velho estava no campo, e vindo ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças. E ele chamou um dos servos e perguntou o que significava aquelas coisas. E ele lhes disse: o seu irmão chegou, e o teu pai matou um novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. Você percebe naqueles que entram na casa estão salvos? No verso 28: e ele se irritou e não queria entrar, portanto saiu o pai. Vamos lá. Lembra que eu te falei que nós íamos definir os dois filhos, não por mais velho e mais novo, por maduro e menos maduro? O menos maduro, ele se perde no começo da caminhada, mas o mais maduro está no campo, trabalhando, está fazendo, está lá. Só que na hora que ele vê aquele que se perdeu e fez alguma coisa com Deus, ele se irrita e fala: essa pessoa de volta eu não aceito, não entro mais na casa de Deus, não vou lá mais, não vou fazer. Vai dizer que o texto diz: ele se irrita e não quer entrar, mas o pai sai. O que esse texto me mostra é que, independente de qual estágio que você está, Deus não se importa em sair para conversar com você. O filho mais novo, ele não precisou chegar na casa, Deus foi ao encontro. O filho mais velho não precisou entrar, Deus foi ao encontro. Independente do seu tempo de caminhada, vão ter coisas que talvez você não vai entender, que você vai se irritar mesmo. Só que Deus está 100% disponível para sanar tudo aquilo que você expõe para Ele. Só que o interessante, e aonde eu quero pôr o cerne do que eu ia ministrar, que o filho menos maduro ou mais novo, ele se afasta, certo? Ele se perde, vamos lá. Mas o filho mais velho também. Nesse ponto, ele estava trabalhando, tudo certo, estava com o pai, no campo, festa começa. Ele chega. Ao invés dele aceitar e entrar com o pai, conversar com o pai lá dentro, ele decide não entrar para a casa do pai. Ele não entra na casa do pai. Ele não está achado, ele foi perdido da mesma forma, mesmo que perto. Só que isso nos mostra uma máxima dentro desse texto, e que é muito interessante. Independente da caminhada de fé, os filhos podem se afastar, mas o pai não sai de casa. Os filhos podem olhar para você e pensar: eu vou embora.
mais novo pelos seus prazeres, o mais velho pela irritação do mais novo, mas o pai continua na casa. Posso falar com você uma coisa com muita sinceridade? Talvez você chegue em alguns lugares que os filhos se afastaram, mas provavelmente, se você buscar o pai, ele vai continuar presente no mesmo lugar que ele nunca saiu. Os filhos podem até ir embora, e talvez em nome do trabalho, porque o mais novo foi viver as suas vidas, e o mais velho estava trabalhando no campo. Os filhos podem se afastar, mas o pai não se afasta. Os filhos podem ir embora da casa, mas o pai não vai embora. Os filhos podem fazer coisas que o pai não aprova, mas o pai continua no mesmo lugar, dizendo: pode entrar, a casa está aberta, eu estou aqui, você é disponível, pode vir. Você foi para longe? Foi, mas chega e entra, pode vir fazer morada junto comigo, eu tenho lugar para você na mesa, e na mesa que eu tenho, tem pão e um novilho cerrado. Quem é o novilho cerrado de Deus que foi colocado para nós? É o próprio Cristo. Na mesa tinha pão e o cordeiro. Na casa do pai, os filhos podem até se afastar, mas tinha pão e tinha cordeiro para quem decidisse entrar e participar da festa. Na casa do pai, os filhos podem até deixar de ir naquele lugar e pensar: eu não vou mais, eu me irritei, alguém fez alguma coisa que eu não quero. Ou talvez você se irritou com o próprio Deus que não te respondeu da maneira que você queria, mas o próprio pai continua sentado na mesa com o pão e o cordeiro, dizendo: quem quiser entrar pode vir. Tem uma festa preparada para aqueles que são filhos e decidem retornar. Sendo você o mais velho ou sendo você o mais novo, eu vou a seu encontro assim que você se perder. O mais velho se perdeu perto de casa, o mais novo se perdeu longe de casa. Tem gente que está perto, está perdido, trabalhando em nome do pai, mas está perdido, fazendo, acontecendo, está no campo, está com a mão no arado e está perdido. Uma das provas que me prova que aquele filho não estava em conexão com o pai é porque é o argumento que ele vai dizer com o seu pai. Olha no verso 28. No verso 28 diz assim: e ele se irritou e não queria entrar, portanto saiu o pai e lhe rogava. E ele respondendo disse a seu pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi o mandamento teu. Contudo tu nunca me destes um cordeiro para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas vindo esse seu filho, que desperdiçou os seus bens com as prostitutas, mataste-lhe o novilho cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, tudo que eu tenho é teu, mas era necessário fazer festas e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e vive novamente, se perdeu e foi achado. O filho mais velho trabalhava para o pai, estava com o nome do pai tatuado, talvez assim nas costas, vamos dizer assim, estava em nome do pai, falando e fazendo, mas ele não sabia que o pai gostava de festa. Ele não sabia que se ele chegasse no pai e falasse: pai, me dá um cordeiro que eu quero fazer uma festa, o pai daria. Que o pai está dizendo para ele: olha, esse filho estava perdido, foi necessário fazer uma festa, porque ele se achou, logo só faz festa quem gosta de festa. E o menino está dizendo: eu trabalho há tanto tempo e nunca me alegrei com os meus amigos dessa forma. E que o pai vai dizer para ele: olha, é necessário fazer festa porque ele morreu e reviveu. Eu quero dizer para você é que talvez você está lá trabalhando há tanto tempo, fazendo tanta coisa, fazendo quantas e quantas coisas, e você vê alguém que chegou há pouco tempo na caminhada, vivendo algumas alegrias com o Senhor, que você fala: Deus, eu nunca vivi isso, por que o Senhor está dando para ele e não para mim? E a resposta de Deus vai falar para você assim: olha, você nunca me pediu, você não sabia que eu estava com tudo disponível para você, era só você me pedir. Talvez você não está vivendo algumas coisas que outras pessoas estão vivendo, é simplesmente porque você não pede. O filho mais velho não conhecia o caráter festeiro do pai, e ele estava lá todo dia trabalhando. Talvez você está fazendo por Deus, está caminhando, e eu não estou dizendo que está errado, mas talvez você nunca chegou para o Senhor e disse: Deus, esses dias eu queria tanto comer uma carne diferente, me dá. E aí você nunca pediu, e chega alguém dando um testemunho aqui na igreja, dizendo: olha, lá em casa estava sem carne, não tinha nada, e eu comecei a orar, queria muito comer um churrasco. Provavelmente você ouviu isso do Arley.
Esse cara eu acho engraçado, tudo que ele precisa, ele fala, Deus, eu preciso. Do nada, chega concreto na casa dele, chega cimento, chega tijolo. É engraçado tudo que ele fala, Deus, eu quero, Deus dá. Então já é uma dica. Você vai ver, vamos contar o Arley dizendo dele, gente, eu cheguei na minha casa, falei, Deus, eu queria muito comer um churrasco. Deixa eu me dar um pedaço de carne, eu vou assar com muita felicidade. Do nada chega alguém, eu vim cá trazer uma carne assim no churrasco. E você vai ouvir da igreja e vai pensar assim, Deus nunca me deu nada para eu fazer um churrasco com a minha família. E Deus vai dizer para você, você nunca me pediu. É engraçado até se tornar o seu coração contra o Senhor. Estou falando uma coisa pequena. Imagina você tá vindo para o culto toda noite de chuva. E chega um irmão que se converteu há uma semana dizendo, eu orei e falei, Deus, eu não quero mais ir na chuva, me dá um carro. Ele fala, Deus me deu um carro na minha primeira oração. Você vai chegar indignado para Deus, Deus, o Senhor está vendo eu indo na chuva todo dia, o Senhor não faz nada, e Deus estava dizendo, você nunca me pediu. Eu estou vendo você ir na chuva, mas eu achei que você gostava de chuva. Não sei. Mas o argumento do pai é, olha, você tem acesso, você só não acessa porque não quer. Alguns vão entender isso de uma forma sobrenatural e outros vão passar batido, mas o que Deus está dizendo para nós é que aquilo que Ele faz com o outro, nós temos acesso, é só pedir. Aquilo que Ele está fazendo, você tem acesso, é só pedir. E eu não estou dizendo de coisas materiais, não. Eu estou dizendo talvez de chamados, de dons. Talvez você vê alguém fazendo uma coisa e você fala, Deus, eu quero tanto fazer. E Deus está dizendo, é só você me pedir que eu te dou. Talvez você está vendo uma família estruturada, você vai falar para Deus, Deus, eu queria minha família dessa forma. Deus está dizendo, é só você me pedir que eu te dou. Você tem acesso, você tem direito. É filho aqui há mais tempo, mas você não me pede porque você está ocupado com o trabalho, não com o dono do trabalho. O filho mais velho estava ocupado com o que ele fazia no campo e não olhava para o pai, que era o dono do campo. E na caminhada nós somos assim. Tem vezes que você vai estar fazendo muita coisa, está entregando resultado, está fazendo muito, Deus está dizendo, quando você vai parar para conversar comigo e saber que eu gosto de um churrasco? O engraçado da caminhada é porque nós precisamos trabalhar, mas trabalhar também o nosso relacionamento com Deus. Começa a perguntar a Deus, o que o Senhor gosta? O Senhor gosta de festa? O Senhor é alegre? O Senhor pode me deixar alegre? Começa a pedir ao Senhor coisas que você precisa e comece a ver coisas que Deus está fazendo. Por que eu estou pregando isso? É o que Deus mais tem falado comigo nesses dias. A Maria sabe disso. Porque é um confronto na minha cabeça muito grande. E tem coisas que Deus fala que vai fazer que eu falo assim, eu não vou dar conta. Porque eu penso que é eu que preciso fazer. E Deus está querendo me dizer para mim agora que não é eu que faço. Eu tenho que pedir para Ele fazer. Só que não é fácil, gente. Não estou dizendo para você uma palavra fácil de cumprir, mas eu estou dizendo que dá certo. Eu não estou dizendo para você uma palavra que vai ser simples de cumprir, mas eu estou dizendo que dá certo, é só pedir para o Senhor. Eu falo que tem algumas pessoas que estão nesses dias, que estão para viver uma decisão muito forte na sua vida. Que você fala assim, Deus, tem pessoas que vão passar, ou pessoas que vão viver. Eu não sei se é para mim, Deus está falando para você, é só pedir. É só pedir, é só falar que você quer, eu posso te dar, é seu por direito, mas você tem que pedir. O mais novo, ele volta e o pai dá para ele uma festa. O mais velho, por que o pai não faz aquilo de instantâneo? Porque ele pensa que o filho mais velho conhece a ponto de saber que ele pode pedir uma festa. A diferença de maturidade nesse ponto é que Deus, no começo da sua caminhada, Ele vai te dar coisas porque Ele sabe que você não sabe pedir. Então Ele te dá, pensando, como Ele não sabe, eu vou ajudar. Mas chega um certo tempo da sua caminhada que Deus vai fazer falar assim, olha, agora você já sabe. Você precisa pedir, você precisa clamar, você precisa orar. E quando isso acontece, significa que você está passando do grau de filho mais novo para mais velho. E a sua transição de filho mais novo para mais velho vai depender do quanto você se relaciona com o pai, a ponto de entender o que o pai pode te dar e o que ele não vai te dar. O filho mais velho vê o pai dando um cabrito para o filho mais novo e ele se irrita, pensando, eu nunca ganhei um cordeiro para mim. O pai está dizendo, olha, eu sou o dono da fazenda inteira. Acha que se eu me pedisse um cordeiro, eu não ia te dar?
é 2, 3, você é o filho que mais trabalha, eu tenho prazer em você. Talvez isso é muito específico para alguns. Você ainda está tentando pagar a dívida que você não pode pagar. Pois o coração do mais velho, ele trabalhava pensando, eu preciso trabalhar para pagar o que meu pai me dá. Meu pai está dizendo, você não vai dar conta. Aproveita o que eu já te dei. Não trabalhe pensando que você precisa pagar alguma coisa. Trabalhe pensando que você está fazendo aquilo que o pai gosta. Tem diferença entre aqueles que servem por dever e aqueles que servem por amor. Servir por amor é você servir fazendo, eu vou fazer porque aquela pessoa gosta. Servir por dever, eu vou falar, eu vou fazer porque eu estou devendo àquela pessoa um favor. Deus não te fez um favor, Ele salvou sua vida. Um favor é quando alguém faz algo por você que você pode pagar. Uma salvação é quando alguém faz algo por você que você não tem como pagar. E o interessante é que no verso 27, falando, vai dizer assim: e ele lhe disse, o teu irmão chegou, teu pai matou o cordeiro, porque ele o recebeu são, salvo. Aí estava dizendo, eu salvei, está salvo. Eu o recebi, ele está são, ou seja, ele não está mais doente, ele está são e salvo. Deus estava dizendo, eu não fiz um favor, eu salvei a vida dele, ele está salvo. O que Deus está querendo dizer para você, você não vai ter como me pagar, mas sirva por amor, pensando, você está salvo, eu salvei você, eu entreguei tudo por você. A palavra da cruz está dizendo para nós nesse momento, você não recebeu um favor, você recebeu a salvação. A palavra cristocêntrica vai apontar para Cristo em todos os aspectos. E essa parábola, quando nós olhamos ela profundamente, você vai ver que tem muita coisa. Eu resumi algumas que nem dava para falar, porque ia demorar mais tempo. Mas o interessante de tudo isso, Deus mais me falou, é que na mesa do Pai tem o cordeiro morto e pão da vida. Na mesa do Pai tem o cordeiro morto e o pão. Aqueles que se assentam na mesa têm direito a comer pão, não precisam mais estar na lavagem dos porcos, têm direito a comer do cordeiro. E tomando o pão, dando graças, disse, tomai o pão, que é o meu corpo que é dado em memória de vós, fazei isso em memória de mim. Aqueles que se assentam na mesa têm direito de comer do pão e do cordeiro. Se eu posso te dar uma palavra que você vai se lembrar dela, é toda vez que você se sentar ou estiver de pé para cear, lembra que o pão é o pão da vida, que é Cristo, e ele também é o cordeiro que está sobre a mesa morto. Quando Deus ele mata o cordeiro para receber o filho, ele está dizendo, eu estou entregando o que eu tenho de melhor, fazer você ser são e salvo. Deus fez por nós, irmão. Você não tem como pagar, não tem como entregar algo de valor que eu entregue, mas tem como você falar, Deus, eu sou tão grato pelo que o Senhor fez, que eu quero te agradar de volta. Como? Com a minha vida. O Senhor precisa de mim. O Senhor vai ficar feliz que eu fizer. Eu estou dizendo isso de uma forma, não é sobre o que você é bom em fazer, sobre o que Deus te alegra ver você fazendo. E uma das coisas que Deus falou comigo, quando eu pensava em tudo isso que eu ia ministrar, vou dar um exemplo de uma pessoa que já vai ficar tímida, mas eu vou precisar. Quando o Hélio estava tocando baixo, Deus falou muito comigo a respeito dele. Eu acho que foi por isso que eu criei um carinho tão grande por ele, quem vê a gente brincando, rindo. Mas o que Deus falou comigo a respeito dele é que fala assim, olha, ele tem plena consciência que ele ainda não é bom, mas ele sabe que eu gosto de ver ele tocando, então ele arrisca assim. Não é sobre o que você tem habilidade para fazer, é o que Deus gosta de te ver fazer. Tem pessoas aqui que se você perguntar para ela, você vai falar para ela, você é bom no que você faz? Ela fala assim, ainda não. Mas por que você faz? Porque Deus falou que gostava, deu aqui. Porque independente do que vão falar de mim, independente do que vão olhar para mim, independente do que vão dizer a meu respeito, independente talvez se eu pareça que eu não estou fazendo algo de interessante, independente talvez que as pessoas olhem para mim e pensem, não está legal no momento, mas Deus está dizendo, eu estou gostando de você aí, então fica. O que eu quero dizer não é o que os homens olham para você, porque se você for trabalhar no campo dos homens, eles não vão te dar nada. Mas o campo de Deus é sobre quem mandou você estar no campo.
sobre o pai que está olhando para você e falando, olha, trabalhe por amor. E eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Enquanto eu pensava em ministrar esse texto é muito emblemático para mim, porque foi o texto que eu aceitei Jesus. Então, enquanto eu falo para você, eu estou lembrando de tudo que aconteceu comigo, de tudo que Jesus falou comigo naquele dia. E o que Ele está falando para você é uma extensão do que Ele veio me falando ao longo do tempo. Tanto que foi engraçado, quando eu fui pegar essa palavra para ministrar, eu pensei em fazer um esboço, mas eu pensei, não preciso, porque isso aqui está dentro de mim. Essa ministração, eu não preciso, porque está dentro, eu sei de cor, porque Deus falou ela inteira comigo no dia que eu aceitei Jesus. O que eu quero falar para você nessa noite é que talvez Deus vai te encontrar e você nunca mais vai esquecer. Eu imagino que aquele filho mais novo nunca mais esqueceu do beijo do pai, do abraço apertado. E talvez nos dias de trabalho ele pensava, eu vou parar, não dá mais, eu estou cansado, mas ele lembrava dos porcos. Ele lembrava do abraço do pai. O que eu quero dizer para você é que você não precisa trabalhar pensando que deve, é só se lembrar do abraço que Deus te deu no primeiro dia que você viu Ele. Enquanto eu pensava em trazer essa ministração, o que Deus queria trazer para nós nessa noite é a consciência de quem Ele é, um Pai presente. Existem algumas pessoas nessa noite que precisam se lembrar da presença do Pai na casa dele. Talvez você está vendo coisas acontecendo e você não está entendendo o que Deus está fazendo, e Ele está dizendo para você, eu não saí de casa, pode vir, pede, o que você quer? Talvez você está reclamando com Deus, Deus, eu estou passando por isso e aquilo e nada acontece. Deus está dizendo, você já me pediu para resolver. O que Deus está querendo dizer para você nessa noite é, se lembra do primeiro dia. Eu quero que você feche seus olhos. Você vai tentar se lembrar do dia que você aceitou Jesus. Começa a pensar da forma que foi. Ou talvez do dia que você se reconciliou com Jesus e que você conta daquele dia, não sei. Começa a pensar a forma que foi, o que aconteceu. E naquele dia, eu sei que Deus te emocionou e te deu um abraço que você sabe que Ele te abraçou. Eu quero te lembrar do abraço de Deus daquele dia. Estou falando com gente que caminha com o Senhor e talvez já muitos aqui são filhos mais velhos, mas que foram encontrados assim como o mais novo. Talvez você está vendo algumas situações na igreja, você está indignado com o Senhor, dizendo, como é que o Senhor deixa isso acontecer? E Deus está dizendo assim, olha, eu estou fazendo o que é necessário ser feito. Estou fazendo o que eu preciso fazer. Eu não sei o estado da caminhada que você está, mas eu sei que há desde o início dela um abraço de Deus, um beijo no pescoço e dizendo, olha, agora você tem identidade, você tem autoridade, pode caminhar. O Deus que te chamou para o Evangelho, Ele não te chamou para ficar parado, porque Deus não é um Deus parado. Então agora eu quero que você feche seus olhos nesse momento e nós vamos orar. Espírito Santo de Deus, eu te peço agora uma unção de quebrantamento nessa igreja. Deus, em nome do Senhor Jesus, nos lembra do dia do nosso encontro com o Senhor. Nos lembre do dia que nós nos vemos a primeira vez com o Senhor. Nos lembra no dia que o Senhor correu ao nosso encontro. O dia que o Senhor falou conosco, e o dia que o Senhor fez o nosso coração bater mais forte. Nos lembra do dia que o Senhor falou que se agradava de nós fazendo alguma coisa. Nos lembra do dia que nós vimos o Senhor verdadeiramente. Porque se nós nos lembrarmos do Senhor, nós nos lembraremos, ó Pai, do que temos que fazer. Caminhar pelo Senhor. Meu Pai, não nos permita ser como o mais velho que não entendeu o que o Senhor fazia com o mais novo, mas faça-nos nos alegrar por aqueles que estão chegando,
Deus, faça-nos nós sermos servos, que quando alguém está vindo, Deus está falando, prepara a capa, prepara o anel, prepara a sandália. Nós seremos uma igreja que se preocupa com quem está chegando. Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você dê a mão ao irmão que está do seu lado e vamos fechar os corredores. E você vai começar orando dizendo: Deus, quebranta o irmão do meu lado. Lembra ele do dia que o Senhor encontrou pela primeira vez. Lembra ele de quem chamou ele para trabalhar. Lembra ele de quem falou com ele que ele era filho. Lembra ele, Deus, que foi o Senhor quem convidou e foi o Senhor quem falou com ele. Deus, lembra ele que não é sobre o que os homens estão dizendo, é sobre o que Deus falou a respeito dele. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, a presença do Senhor se manifesta como fogo, mas também ela é como água, como algo suave, algo mais leve. Meu Pai, agora, em nome do Senhor Jesus, uma unção de quebrantamento sobre essa igreja. Uma igreja que sabe que não pode pagar o que o Senhor fez, mas quer fazer por amor ao Senhor. Deus, nós não somos simplesmente trabalhadores que não te conhecem, somos filhos que foram chamados. Meu Pai, agora encontra alguns corações que o adoram em espírito e em verdade. Pessoas que não se importam com o que os outros vão pensar. Pessoas que não se importam com o que os outros vão dizer. Pessoas que pensam: eu quero agradar o Senhor porque eu não tenho como pagar. Eu quero agradar o Senhor porque eu sei que Ele é bom. Eu quero agradar o Senhor porque eu sei que a sua bondade dura para sempre. Eu quero agradar o Senhor com a minha vida. Deus, nós só temos uma vida para gastar. Nós queremos entregar ela por completo ao Senhor. E vai a sob, andará babacebe, andará baixeira, andará baixou. Continue orando, continue dando graça ao Senhor. Continue exaltando o Senhor pelo que Ele é. Faça elogios ao Senhor. Comece a dizer ao Senhor. Comece a falar a Ele que você não tem como nem mensurar o que foi feito, mas você quer entregar uma adoração diferente ao Senhor. Passebe andará babá, sob andará babá. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero, antes de eu encerrar, ler um versículo com você. Eu queria que você prestasse atenção nele. Romanos, capítulo 8, verso 38, diz assim: pois eu sou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma criatura será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que Deus está dizendo é que nem no lugar mais alto que você estiver, você está longe. E nem no lugar mais profundo que você já foi, você está longe. Talvez você pense que está passando por dias difíceis, Ele continua perto. Mas o tempo de bonança, Ele continua perto. Porque nada
Nada pode te separar do amor de Deus. Não é você que encontra Deus, é Deus que te encontrou nos dias difíceis. Porque você encontrar Deus por si só, você não precisa de Salvador. Mas quando Deus te encontra, é porque não tinha jeito para você, mas Ele falou: eu vou atrás dele, tem valor para mim, eu vou ir atrás. Porque nem a morte, nem a vida, nada pode te separar do amor de Deus. E Deus me incomoda nesse momento a perguntar se nessa noite, nesse ambiente, existe alguém que deseja aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador. Eu estou dizendo algo para você que ouviu toda essa palavra e tudo que Deus te falou e está dizendo assim: olha, será que é para mim? Mas eu já caminhei com o Senhor. E Deus está dizendo para você: vai lá, você precisa me encontrar de novo. Talvez como filho mais velho, você está perto de casa, mas não está dentro de casa. Ou talvez como filho mais novo, você se sujou demais e você pensa que não tem mais como ser filho. E eu não sei o estado que você encontra na fé, ou talvez o estado que você encontra fora da fé. Mas uma frase que eu posso te dizer é: uma vez filho, sempre filho. Dá tempo, tem lugar na mesa, tem pão e o cordeiro já está morto, está só te esperando. Só que você precisa se levantar. Porque o filho pródigo só teve a atitude de voltar para Deus assim que ele se levantou e começou a caminhar. E eu não sei o que Deus está esperando de você, mas Ele está dizendo: se você quiser, é só falar, porque eu estou disponível. Tem algo novo para você. Eu quero perguntar nessa noite se existe alguém que deseja aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Você levante uma de suas mãos que eu quero orar por você. Mas não como o filho mais velho que vai se irritar com você porque você está voltando, mas como servos, já preparando a capa, o anel, as sandálias e dizendo para você: vamos caminhar, tem campo demais para a gente trabalhar. Ou talvez você está como o filho mais velho, está até caminhando com o pai, ou já caminhou, mas se perdeu no meio do caminho. E Jesus está dizendo para você: você quer? Dá tempo. Se existe alguém nessa noite que deseja se reconciliar com o Senhor Jesus, eu quero que você levante uma de suas mãos também. Talvez você já aceitou Jesus como seu Salvador, mas alguma coisa fez você focar em outras coisas que não era Ele. E Ele está dizendo: dá tempo para você também. Você não precisa vir, eu vou até você, mas você precisa conversar comigo. E eu quero orar por você. Se tem alguém nessa noite que quer se reconciliar com Jesus e deseja voltar ao centro da vontade do Senhor, levante uma de suas mãos e vem para cá. Eu preciso orar por você. Deus está me incomodando muito a fazer essa oração. E você sabe que é você. E você está com vergonha pensando: as pessoas vão olhar para mim e pensar: você de novo, mais uma vez. E Deus está dizendo para você: se for necessário, venha 10. Mas esteja com seu coração alinhado com o meu coração. Porque o meu coração está alegre e o seu não. Então eu preciso alinhar o seu coração. Mas você precisa se levantar e vir. Saia do lugar que você está e venha. Se tem alguém nessa noite, não deixa talvez o olhar do outro te travar. Não deixa talvez a sensação das pessoas te travar. Porque lembra, você não está fazendo por ninguém, você está fazendo pelo Pai. Não é sobre o que as pessoas vão pensar, é sobre o que o Pai pensa. Não é sobre o que as pessoas vão olhar para você, é sobre o que Jesus está olhando e dizendo: venha, dá tempo, pode vir. Deus me incomoda que ainda tem gente que precisa. Você está perto da casa do Pai, mas se você olhar para si, você não está dentro da casa do Pai. Deus está dizendo: Jesus,
Ele morreu por você e o cordeiro está morto na mesa. E o cordeiro morto na mesa significa que ainda tem espaço para a gente se assentar. Deus sente saudade de você na casa dele. Deus sente saudade de você na mesa, se provando do pão e do cordeiro. Só que ele não vai te obrigar a entrar na casa, ele vai te dizer: olha, se você quiser, tem pão e o cordeiro já está pronto, mas você precisa querer. Não é sobre o que vão pensar de você, não é sobre o que vão olhar para você, não é sobre o que vão dizer de você, não é sobre o que vão olhar para a sua cara e pensar: olha, será que ele devia estar indo de novo? É sobre o que Jesus está dizendo no seu coração agora, é sobre o que Jesus está falando a você diretamente. Não perca a oportunidade de voltar ao centro da vontade do Senhor. Eu vou orar por ela, mas se Deus falar no seu coração e você quiser vir, você pode vir até mim, ou até um dos pastores, nós vamos orar por você. Mas Deus, Ele continua fazendo o mesmo convite como da primeira vez. Mesmo porque quem mudou foi você, Ele continua dentro de casa. Esse texto é a expressão física que Deus não muda, quem muda é a gente. Deus não muda, quem muda são os filhos, o Pai continua presente. E Ele continua te aguardando no mesmo lugar que você deixou Ele. Mas Ele continua. Então, se alguém nessa noite, que você não perca a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Igreja, estenda suas mãos para cá, vamos orar. Igreja, assim como aqueles servos que se alegraram quando o filho voltou para casa, vem cá e dá um abraço nela, mostrando que você está alegre porque o filho que decidiu voltar, o pai encontrou são e salvo. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Queria nessa noite ainda estender essa oportunidade por todo esse tempo que a gente estiver aqui. Se em algum momento você quiser ainda entregar a sua vida a Jesus ou reconciliar com o Senhor, ou talvez você precise somente de uma oração, de um fortalecimento do Senhor, ao final do culto, se você quiser vir aqui à frente, a gente vai estar orando por você. Mas eu creio que o Senhor está aqui neste lugar falando ao seu coração.
Eu creio que o Senhor não te trouxe aqui nessa noite à toa. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para ministrar algo forte no seu coração. Algo que talvez você não tinha parado para refletir ou para pensar. Mas nessa noite o Senhor abre o seu entendimento para você entender que há um Pai presente na sua vida. Há um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Talvez você veio aqui sozinho nessa noite, se sentindo tão sozinho que você nem queria vir. Mas o Senhor te trouxe aqui neste lugar e Ele é fiel para falar aos teus corações. Queria orar nessa noite, encerrar esse culto. Mas o nosso tempo com Deus não termina. E se você precisa de uma oração, depois você pode continuar vindo aqui à frente. Senhor Deus e Pai, nessa noite nós agradecemos pela Tua presença, meu Deus. Agradecemos ao Senhor pela Tua palavra ministrada. Agradecemos ao Senhor pelo Teu abraço. Agradecemos ao Senhor pela Tua paciência, ó Pai, de nos esperar voltar. Por isso, ó Pai, nós estamos aqui, ó Deus, agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. E nessa noite eu peço ao Senhor, o Senhor toque, ó Deus, em cada coração, ó Pai, e coloque sobre cada um a bênção e o poder do Senhor. Meu Deus, eu peço a Ti que nessa noite o Senhor nos guarde, nos livre de todo o mal, e que o Teu Espírito Santo seja o nosso condutor, o nosso ajudador, aquele que abre o caminho onde nós vamos passar. Meu Deus, em nome de Jesus eu peço ao Senhor, o Senhor nos leve em paz, debaixo da Tua proteção, do Teu cuidado, nos livra, Senhor, de todo o mal, e nos dê, ó Pai, uma semana abençoada, em nome de Jesus Cristo. É o que eu te peço nessa noite, para honrar, glorificar e exaltar o Teu santo nome a cada dia, que o Senhor esteja dentro de cada um de nós, em nome de Jesus. Levante suas mãos, que a graça bendita do Deus Pai, o amor do Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de vós hoje e sempre. Vá em paz e o Senhor te abençoe. Dê um abraço aí no seu irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus.